A mudança que Deus faz antes da riqueza chegar. Antes de qualquer coisa, eu quero começar dizendo algo muito importante para você que está aqui agora. Obrigado por assistir, obrigado por permanecer, obrigado por confiar no que construímos juntos. Cada visualização sua não é apenas um número, é uma presença, é uma escolha. E isso muda tudo. Hoje eu preciso falar sobre algo que quase ninguém percebe. A mudança que Deus faz antes da riqueza chegar. Não é a riqueza que muda você primeiro, é Deus que muda você antes que a riqueza tenha permissão para entrar. Existe um ajuste invisível que acontece na mente, no espírito e na percepção. E quase sempre essa mudança começa de forma desconfortável. Parece perda, parece silêncio, parece atraso. Mas não há. Napoleon Hill estudou durante décadas homens e mulheres que construíram fortunas. E o padrão era claro. Antes da prosperidade visível, existia uma transformação invisível. Antes da abundância material, existia uma elevação interna. A mudança que Deus faz antes da riqueza chegar é uma mudança de identidade. Você começa a pensar diferente, começa a reagir diferente, começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. E isso não acontece por acaso. O primeiro indício dessa mudança é quando você começa a perder o interesse por distrações que antes dominavam seu tempo. Coisas que antes pareciam urgentes passam a parecer pequenas. Conversas vazias perdem a graça. Reclamações começam a incomodar. Isso é Deus limpando sua frequência. Segundo indício é quando você começa a sentir um incômodo interior, como se não pudesse mais permanecer na mesma posição. Não é ansiedade comum, é uma inquietação construtiva, um chamado silencioso, dizendo que você não foi feito para sobreviver, mas para prosperar. Terceiro indício é quando portas começam a fechar. E aqui está o ponto que confunde muita gente. Quando portas fecham, você pensa que está sendo bloqueado, mas na verdade está sendo protegido. Antes da riqueza chegar, Deus remove ambientes que não comportam o nível que você vai acessar. Quarto indício é a solidão estratégica. Pessoas se afastam, ciclos se encerram, você se sente deslocado e muitas vezes interpreta isso como perda social. Mas é separação necessária, porque prosperidade exige alinhamento. Napoleon Hill dizia que todo sucesso começa com uma decisão clara, mas ele também dizia que essa decisão muda a estrutura mental da pessoa. E essa mudança mental altera seu campo de ação. A riqueza não entra em uma mente bagunçada, não se sustenta em uma identidade frágil, não permanece em quem ainda pensa pequeno. Por isso Deus primeiro expande sua visão. E talvez você esteja exatamente nesse momento, confuso, sentindo que algo está diferente, que você não é mais o mesmo, mas ainda não se tornou quem deveria ser. Esse intervalo é sagrado. E eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial a você que faz parte da nossa área de membros. Vocês sustentam esse canal não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Vocês escolheram caminhar mais perto. E isso tem valor. Que essa mudança que estamos falando hoje esteja se manifestando poderosamente na vida de cada um de vocês. Voltando ao ponto central, quinto indício da mudança que Deus faz antes da riqueza chegar é a ampliação da responsabilidade. Você começa a perceber que precisa assumir controle total da sua vida. Para de culpar circunstâncias, para de culpar governo, para de culpar passado. Você entende que sua mente é a causa e o mundo é o efeito. E essa percepção é libertadora. Sexto indício é a sensibilidade aumentada. Você percebe detalhes que antes ignorava, identifica oportunidades escondidas, conecta pontos com mais facilidade. Isso é expansão de consciência. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. Antes da riqueza chegar, Deus testa sua intenção. Você quer dinheiro para provar algo para alguém?
Ou quer dinheiro para cumprir um propósito maior, porque riqueza sem propósito vira destruição. E Deus não libera prosperidade para quem ainda está movido por ego. Sétimo indício é quando você começa a sentir desejo de servir mais, de resolver problemas maiores, de impactar pessoas. E esse é um ponto-chave da filosofia de Napoleon Hill. Dinheiro é recompensa por valor entregue. Quanto maior o problema que você resolve, maior o retorno. Então Deus aumenta seu desejo de contribuição antes de aumentar sua conta bancária. E preste atenção nisso. Se você sente que está passando por uma fase de reestruturação interna, isso pode não ser crise, pode ser preparação, porque a riqueza não é apenas dinheiro, é expansão de capacidade. E quando essa mudança termina, a vida externa começa a acompanhar. Mas ainda não acabou. Existe um momento exato em que você começa a perceber que não aceita mais pouco. Não aceita relações superficiais. Não aceita projetos medianos. Não aceita ganhar menos do que merece. Isso não é arrogância. É alinhamento. E nesse ponto, algo poderoso acontece. Você para de implorar por oportunidades e começa a se posicionar como alguém preparado para recebê-las. Essa é a mudança invisível. E na próxima parte, eu vou revelar algo ainda mais profundo. O teste silencioso que quase todos falham antes da riqueza chegar. Se isso está fazendo sentido para você, respire fundo, porque você pode estar exatamente no meio do processo que antecede a prosperidade. Existe um teste silencioso que acontece antes da riqueza chegar. E quase ninguém percebe que está sendo avaliado. Você não recebe aviso, não recebe sinal visível, não recebe confirmação externa, mas espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, algo está sendo medido. O oitavo indício da mudança que Deus faz antes da riqueza chegar é o teste da perseverança no invisível. Você continua agindo mesmo quando ninguém vê. Continua estudando mesmo sem retorno imediato. Continua acreditando mesmo quando resultados ainda não apareceram. E aqui está algo profundo. A maioria das pessoas desiste exatamente quando a mudança interna já foi feita, mas a recompensa externa ainda não se manifestou. Napoleon Hill falava sobre o ponto de ruptura, o momento em que quase todos abandonam, mas os que permanecem atravessam. Esse teste é simples na aparência, mas complexo na prática. Você mantém disciplina quando não existe aplauso? Você mantém fé quando não existe evidência? Você mantém visão quando tudo ao redor parece igual? Nono indício é quando sua paciência é trabalhada. Antes você queria tudo rápido. Agora você começa a entender que processos têm tempo, que maturidade não nasce da noite para o dia, que construção sólida exige base firme. Deus não entrega prosperidade para quem ainda precisa de validação imediata. Décimo indício é quando você começa a perder o medo de pensar grande. E isso é gigantesco, porque muitas pessoas não são pobres por falta de capacidade. São pobres porque têm medo da própria expansão. Pensar grande exige responsabilidade grande. E aqui quero fazer algo importante. Quero dar boas-vindas a você que acabou de se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. Talvez você tenha chegado agora. Talvez esse seja seu primeiro vídeo. Mas se esse conteúdo ressoou com você, saiba que você não está aqui por acaso. Existe um chamado maior acontecendo na sua consciência. Voltando ao ponto, 11º indício da mudança invisível é o desapego emocional do dinheiro. E isso pode parecer contraditório, mas quando você para de idolatrar o dinheiro, ele começa a fluir com mais facilidade, porque idolatria gera tensão, e tensão bloqueia fluxo. Quando você entende que dinheiro é consequência e não identidade, algo se ajusta. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente responde à certeza emocional. E não há ansiedade.
12º indício é quando você começa a sentir gratidão antes da conquista. Isso é avançado. Gratidão depois de receber é comum. Gratidão antes de receber é sinal de fé ativa. E fé ativa altera comportamento. Você passa a agir como alguém que já está se preparando para administrar mais. Você cuida melhor do que tem. Organiza melhor suas finanças. Investe melhor seu tempo. Seleciona melhor suas palavras. E isso cria compatibilidade com a riqueza. Mas existe ainda um aspecto mais profundo. 13º indício é o silêncio estratégico. Você para de anunciar planos prematuramente. Para de compartilhar metas com qualquer pessoa. Entende que energia dispersa enfraquece intenção. Você começa a proteger seu foco. E foco é uma das maiores moedas invisíveis. Deus muda seu ambiente mental antes de mudar sua realidade financeira. 14º indício é a coragem de cortar excessos. Você reduz distrações, reduz gastos desnecessários, reduz convivências que drenam energia, não por avareza, mas por alinhamento. Prosperidade não combina com desperdício inconsciente. E aqui está algo que poucos têm coragem de ouvir. Antes da riqueza chegar, Deus permite pequenos desconfortos financeiros para ensinar administração. Se você aprende a administrar pouco, estará preparado para administrar muito. Se você desperdiça pouco, desperdiçará muito. Esse período é treinamento. 15º indício é quando você começa a sentir confiança tranquila. Não é euforia. Não é excitação exagerada, é uma certeza silenciosa. Você começa a perceber que algo está se movendo, mesmo que externamente ainda não seja visível. Isso é alinhamento interno. Napoleão Hill dizia que pensamento dominante molda a circunstância dominante. Se sua mente já mudou, sua realidade é questão de tempo. Mas atenção! Existe um erro que destrói o processo quase completo. Comparação. Quando você começa a comparar sua trajetória com a de outros, você enfraquece sua fé. Cada pessoa tem tempo próprio. Cada preparação é diferente. Cada missão exige estrutura específica. E se você está vivendo esse período de mudança interna, isso é sinal de que está sendo preparado para algo maior. Na próxima parte, eu vou revelar a fase final dessa transformação. O momento em que a mudança invisível começa a produzir sinais visíveis. Respire fundo, porque se você chegou até aqui, é possível que esteja mais próximo da virada do que imagina. Existe um ponto exato em que a mudança invisível começa a atravessar a fronteira do espiritual para o material. Não acontece com barulho. Não vem com anúncio, mas começa a deixar rastros. 16º indício da mudança que Deus faz antes da riqueza chegar é o surgimento de oportunidades discretas. Elas não parecem gigantescas no início. Não parecem revolucionárias, mas carregam potencial oculto. E aqui está algo que poucos entendem. Grandes fortunas quase nunca começam grandes. Elas começam pequenas, mas alinhadas. Napoleon Hill observou que oportunidades vêm disfarçadas de trabalho, responsabilidade ou desafio. E muitas pessoas ignoram porque esperam algo mais glamouroso. Mas quando Deus muda você por dentro, você começa a reconhecer valor onde antes via esforço. 17º indício é o aumento da clareza. Decisões que antes pareciam difíceis começam a ficar simples. Você sabe o que deve fazer, sabe o que deve evitar, sabe onde deve investir energia. Isso não é sorte, é maturidade mental. E maturidade mental é pré-requisito da prosperidade sustentável. 18º indício é a coragem de agir mesmo com medo. O medo não desaparece completamente, mas deixa de comandar. Você sente receio, mas executa. Sente dúvida, mas avança. Sente insegurança, mas não paralisa. Esse é um dos maiores sinais de transformação. Porque riqueza exige movimento, e movimento exige decisão. 19º indício é quando você começa a perceber
que pessoas certas começam a surgir, conexões estratégicas aparecem, conversas produtivas acontecem, informações relevantes chegam até você. Isso não é coincidência. Quando sua frequência muda, seu ambiente responde. E aqui eu quero fazer um segundo agradecimento especial à nossa área de membros. Vocês que escolheram ir além do conteúdo público, que apoiam, que participam, que comentam com profundidade. Vocês fazem parte de algo maior do que imaginam. A prosperidade coletiva começa com pessoas que entendem valor antes de receber retorno. Voltando ao processo. 20º indício é a reorganização natural das prioridades. Você começa a investir mais tempo em construção e menos em consumo. Mais tempo em criação e menos em comparação. Mais tempo em estudo e menos em distração. Isso é maturidade financeira antes da renda financeira. 21º indício é a mudança no seu diálogo interno. Antes você dizia não posso, não consigo, é difícil demais. Agora você começa a dizer como posso, o que preciso aprender, quem pode me orientar. A pergunta muda. E quando a pergunta muda, a mente busca respostas diferentes. Napoleon Hill ensinava que a qualidade da pergunta determina a qualidade da resposta que a mente produz. E isso altera comportamento. 22º indício é quando você para de depender de motivação externa. Você não precisa de vídeo inspirador todos os dias para agir. Não precisa de aprovação constante. Não precisa de validação contínua. Você age porque decidiu, e decisão é uma das energias mais poderosas do universo. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. Antes da riqueza chegar, Deus verifica sua capacidade de manter caráter sob pressão. Porque dinheiro amplifica o que já existe. Se existe disciplina, ele amplia a disciplina. Se existe generosidade, ele amplia generosidade. Se existe ego descontrolado, ele amplia ego. Por isso a mudança interna vem antes da abundância externa. E talvez você esteja percebendo algo agora. Talvez esteja notando que seu ciclo de amizades mudou, que seus interesses mudaram, que seus pensamentos estão mais elevados, que sua visão está mais estratégica. Isso não é acaso. Isso é preparação. Mas ainda existe o estágio final dessa transformação. Na próxima parte eu vou revelar o momento em que o invisível se torna inevitável. Quando a prosperidade deixa de ser possibilidade e passa a ser consequência. Se você sente que algo dentro de você já não aceita a mediocridade, isso é sinal. Respire, porque estamos chegando no ponto decisivo do processo. Existe um instante em que o invisível se torna inevitável. Não é explosivo, não é teatral, mas é definitivo. A mudança que Deus faz antes da riqueza chegar atinge o ponto máximo, quando você já não depende mais da riqueza para se sentir completo. E esse é o paradoxo mais poderoso. 23º indício é quando você começa a experimentar paz antes da conquista. Você ainda não chegou onde deseja, mas já não carrega desespero, já não carrega ansiedade sufocante. Existe uma serenidade firme. E serenidade é sinal de alinhamento. Napoleon Hill dizia que a fé aplicada é estado mental contínuo, não emoção momentânea. E quando você alcança esse estado, algo muda no campo das probabilidades. 24º indício é quando você passa a agir como administrador, mesmo antes de ter muito para administrar. Você planeja, você organiza, você pensa estrategicamente, você calcula riscos com sabedoria. Isso é maturidade antecipada. E maturidade antecipada atrai expansão. 25º indício é a eliminação do vitimismo. Você para de repetir histórias de injustiça, para de justificar resultados com base no passado. Assume total responsabilidade pelo próximo passo. Responsabilidade é poder disfarçado. 26º indício é quando você começa a perceber pequenas vitórias diárias. Uma resposta positiva, um contato novo, uma ideia
lucrativa, um site inesperado. Esses não são acasos isolados. São sinais de que o terreno está fértil. Mas existe algo ainda mais profundo. 27º indício é a consciência de propósito. Você entende que dinheiro não é fim, é ferramenta. E quando o propósito fica claro, o dinheiro encontra direção. Porque riqueza sem direção se dispersa. 28º indício é a coragem de dizer não. Não a propostas desalinhadas. Não a ganhos rápidos que comprometem caráter. Não a caminhos que parecem fáceis, mas enfraquecem sua integridade. Integridade é alicerce invisível da prosperidade duradoura. 29º indício é quando você sente que já atravessou a fase de teste. Você olha para trás e percebe que resistiu onde antes teria desistido, que amadureceu onde antes teria reclamado, que evoluiu onde antes teria culpado. E nesse ponto, algo acontece. O ambiente começa a responder. 30º indício é quando oportunidades deixam de ser raras e começam a ser frequentes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Napoleon Hill afirmava que quando mente e propósito estão alinhados, circunstâncias começam a cooperar, e essa cooperação não é mística vazia, é consequência prática. Você enxerga melhor, decide melhor, age melhor, persiste melhor, e melhor execução produz melhor resultado. Mas aqui está a revelação final. A mudança que Deus faz antes da riqueza chegar não é apenas mental e spiritual. Você deixa de agir por carência e passa a agir por contribuição. Deixa de buscar validação e passa a buscar impacto. Deixa de correr atrás de dinheiro e passa a construir valor. E dinheiro segue valor. Se você sente que está diferente, que algo dentro de você já não aceita o antigo padrão, isso é sinal de que o processo está avançado. Talvez você esteja exatamente na borda da virada. E se esse conteúdo tocou você de forma profunda, eu quero pedir algo simples. Se inscreva no canal. Se ainda não está inscrito, ative o sino para continuar acompanhando esse caminho de transformação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que antes da riqueza externa, existe uma reforma interna. E se você sente que quer caminhar mais próximo, que quer aprofundar ainda mais esse tipo de conteúdo, considere fazer parte da nossa área de membros. Lá nós vamos além. Lá construímos base sólida. Lá fortalecemos mente e espírito para sustentar prosperidade real. Lembre disso. Deus não entrega riqueza para quem ainda não se tornou capaz de sustentá-la. Primeiro Ele muda você. Depois Ele muda sua realidade. E quando a mudança interna está completa, a prosperidade deixa de ser sonho. Ela se torna consequência inevitável.